Ok, então pessoal, então agora eu vou corrigir o exercício proposto aqui, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, desse exercício aqui nós vamos calcular a sua impedância, tá bom pessoal? Então nós temos aqui um resistor e um indutor. Esses dois dispositivos, eles vão ter uma impedância, que é uma resistência do circuito ao sinal AC com determinada frequência, tá bom? Então vamos construir lá o gráfico de impedâncias desse circuito aqui, tá bom? Ó. Então nesse gráfico de impedâncias o que nós temos? Nós temos o valor do resistor. O resistor, pessoal, conforme a gente pode ver aqui, ele vai estar no eixo horizontal, sempre horizontal, do gráfico de impedância. Então a gente tem aqui 15, né? Então a gente tem 3 espaços aqui. Então nós temos aqui a representação da resistência, que vão ser 15 ohm, fase 0 grau. E nós temos também o indutor. O indutor, né, a reatância indutiva, nós já sabemos, né, de aulas anteriores, que a reatância, como são 20, né, vou pôr aqui, de aulas anteriores, nós já sabemos que o ângulo da reatância indutiva é mais 90. Então XL, que é a reatância indutiva, é o valor do resistor, da reatância, né, 20 ohm, fase mais 90. Certo? Então eu tenho aqui mais 90 graus. Beleza, então eu tenho a parte do indutor, que está no eixo dos imaginários, no eixo Y, e a parte dos reais, que está no eixo X, que é o resistor. O resistor está na parte do real, dos reais, que é o eixo horizontal, e aqui nós temos o número imaginário, né, o eixo dos imaginários. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Nós vamos ter aí, pessoal, aqui o valor da impedância. A impedância ela trabalha ao mesmo tempo com a parte imaginária e com a parte real. Então esse ponto aqui, né, a gente pode representar, né, a impedância vai ser 15 ohm mais J 20 ohm. Então essa aqui eu representei. Esse ponto é a representação da impedância. Aqui eu representei no modo cartesiano. Mas eu não quero trabalhar com o modo cartesiano, eu quero trabalhar com o modo polar, com a forma polar. Então vou transformar, né, esses valores aí na forma polar, tá bom? Então vamos lá, né? Então aqui nós temos a forma polar. Aqui. Nessa forma polar, aqui nós temos a impedância, que é representada pelo Z maiúsculo, ou Z minúsculo, que é igual ao módulo, representado pelo Z maiúsculo, ângulo φ. Tá certo? Então, para esse conjunto aí, nós vamos determinar esse módulo, tá bom? Então, o módulo, né, se a gente observar aqui, eu vou fazer um desenho aqui embaixo, né, e aqui. Esse módulo aí, né, que a gente está observando aí, ele vai ter duas componentes. Uma componente é x, né, é x a componente, que é o valor do resistor, que são 15 ohm.
e vai ter outra componente y, né? Que tem a altura de 20 ohm. 20 ohm. Esse valor eu vou rebater para cá. Tá certo? Bem, o que temos aí? Nós temos aí agora um triângulo retângulo, né? Ó, aqui, ó. Um triângulo retângulo. Temos o conjugado dessa impedância aqui, né? O módulo dessa impedância. Esse módulo é representado pela letra maiúscula Z, que representa módulo ou conjugado. Aqui nós temos esse 20 aqui, 20 ohm. Então, por Pitágoras, pessoal, nós podemos achar o valor desse módulo aqui, né? Por Pitágoras nós vamos ter Z quadrado, que é igual, esse lado eu vou chamar de A, esse lado eu vou chamar de B. Z quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é Z. O quadrado já não está aqui porque a gente já jogou a raiz, né? Então Z, que é o módulo, vai ser raiz de A ao quadrado, 15 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é o 20 ao quadrado. Tá bom? Então o Z vai ser 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é igual 225. 225 mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. 400 mais 225, 625, tira a raiz, 25. Então o módulo aqui vai ser igual a 25 ohm. Certo? Só que aí a gente precisa achar o ângulo desse vetor. Então a gente precisa achar o ângulo φ, tá certo? Desse vetor. Para achar o ângulo φ, eu vou usar trigonometria, né? As equações trigonométricas para esse triângulo retângulo aqui. Então, para esse ângulo φ, eu tenho o cateto oposto aqui. Esse cara é o cateto oposto, o 20. E o A aqui é o cateto adjacente. Então, a fórmula trigonométrica que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente é o tangente de φ, que vai ser cateto oposto dividido sobre cateto adjacente. Então, tangente de φ vai ser cateto oposto é 20 dividido por 15. Tá certo? Então, tangente de φ é igual 20 dividido por 15, nós vamos ter 1,33. 1,33. Daí eu quero achar o ângulo φ. O tangente está multiplicando, passa dividindo. Então vou ficar com φ é igual a 1,33 dividido por tangente. Tangente aqui embaixo está com sinal de 1 positivo. Esse tangente aqui embaixo não resolve nada, então ele sobe para a parte de cima da conta. Φ vai ser tangente elevado a menos 1 de 1,33. Tangente elevado a menos 1 é arco tangente. Então, shift tangente, calculadora, ó, tangente elevado a menos 1
e 1,33, resultado dá 53,06. O ângulo Φ deu 53,06 graus. Então, a impedância, pessoal, aqui desse circuito, né? A gente pode estar escrevendo a impedância. Então, a impedância, que é Z minúsculo, é igual ao módulo, que é o Z maiúsculo. Nós já achamos que o módulo é 25 ohm. 25 ohm fase 53,06 graus. 53,06 graus. Então, dessa maneira aí, pessoal, nós achamos o que? A impedância deste circuito. Então, aqui determinamos a impedância desse circuito aqui. Impedância de entrada do circuito, tá bom? 25 ohm, fase 53,06. Bacana. Bem, com impedância, que é resistência, e com corrente, nós achamos a tensão na fonte. Tá certo? Então aí vai ser fácil achar a tensão na fonte, né? Então, o circuito eu vou pôr aqui do lado, já volto com ele. Então, a tensão na fonte. A tensão na fonte vai ser a resistência. Tensão é resistência vezes corrente, né? Só que aqui é tensão da fonte. No lugar do R, nós temos a impedância total, né? A impedância total do circuito vezes a corrente total do circuito, que é dado, né? Então a tensão da fonte vai ser impedância total do circuito. Acabamos de achar. A impedância total do circuito deu 25. Impedância total do circuito 25 ohm, fase 53,06. Então aqui no lugar de CT, 25 ohm, fase 53,06 ohm. Beleza, achamos aí o valor da impedância. Esse cara aqui. Isso tudo vai multiplicar, né, pela corrente desse circuito. A corrente que vem lá da fonte. Nós temos uma fonte de corrente. E a fonte de corrente aqui, né, é 5 ampere, fase 30 graus. Tá bom? Então aí a corrente eu vou representar aqui, né, pela caneta vermelha. Olha lá, 5 amperes. Fase 30 graus. 5 amperes, fase mais 30 graus, ou 30 graus apenas. Tá certo? Beleza. Então dessa maneira aí vai ser fácil acharmos o que? A tensão da fonte, né? Então quanto vai ser VF aí, né? Que é a tensão da fonte. Que é a tensão do circuito, né? Porque a gente tem uma fonte de corrente, né? Então vai ser a tensão total desse circuito aí, né? Então a gente vai ter 25 vezes 5, beleza? Que vai dar 125. Ah, professor. Então vou fazer o exercício. 25 vezes 5, 125. Então esse cara vezes esse. 125 volts. Fase. Mais 53, mais 30, mais 83,06 graus. Então nós achamos VF aí do circuito, tá bom?
Então nós achamos VF, né? Que a gente vai trabalhar com esse termo aqui. Como eu já tenho I, eu já vou achar o que? As quedas de tensão, as quedas de tensões em cima dos dispositivos, né? Então aqui a gente vai ter uma queda de tensão aqui sobre o indutor no circuito AC e uma queda de tensão aqui do resistor sobre o circuito AC. Então eu vou ter VXL, que é a tensão sobre a impedância, reatância indutiva, e vou ter o VR, que é a queda de tensão sobre o resistor. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos achar o VR, né? Esse termo primeiro. Então o VR vai ser quem? VR, só vou separar os valores aí para a gente não confundir, né? Vou colocar aqui uma separação. Então VR vai ser quem? Vai ser o resistor vezes a corrente. Só que VR, para o nosso caso, vai ser o R. O resistor vale quanto, né? É 15 ohm. Ô professor, onde está? Está aqui, ó, no exercício aqui, ó. O R é o resistor que está sempre no eixo dos reais. Vai ser 15 ohm fase zero. Então o R que a gente vai colocar aqui são 15 ohm fase 0 grau. Tá certo? Então temos esse primeiro termo aqui, que vai multiplicar por quem? Corrente. Corrente vai ser 5 amperes, né? Fase 30 graus. Então a corrente aí é a mesma aqui de cima, 5 amperes, fase 30 graus. Tá certo, pessoal? Então aí nós vamos ter VR, né? Então VR quem vai ser? O VR, pessoal, a queda de tensão sobre o resistor vai ser 15 vezes 5, tá bom? Vai dar, né? 15 vezes 5 deu 75. Primeiro eu vou multiplicar esse cara por esse. Então eu vou ter 75 volts fase. 0, o mais da fórmula e o 30. Né? Beleza? Então a queda de tensão sobre o resistor vai ser 75 volts fase mais 30 graus. Tudo bem? E aí a gente acha a tensão sobre o indutor também, né? Então separando aí os termos, né? Pra gente ter mais qualidade aí do exercício, né? Não ficar tudo bagunçado. A gente vai trabalhar agora com a tensão no indutor. O VXL. A queda de tensão sobre a reatância indutiva, né? Então, esse valor a gente já tem, né? Que vai ser o 20 ohm. Né? Para achar esse cara é resistência vezes corrente. Então, a resistência é 20 ohm, porque a gente está falando do indutor, né? 20 ohm fase 90, que vai multiplicar por quem? Vai multiplicar pela corrente, pessoal. Tá certo? A corrente aí é 5 amperes fase 30 graus. Então dessa maneira aí, né, nós estamos trabalhando com todo esse detalhamento, né?
a gente vai achar queda de tensão na reatância indutiva, tá bom? Então vamos lá, né? A queda de tensão sobre a reatância indutiva vai ficar 20 vezes 5. 20 vezes 5, 100 volts. Mais 90, mais 30, fase 120 graus. Beleza, pessoal? Então dessa maneira aí, ó, nós achamos a queda de tensão, né, sobre o indutor. Sobre o resistor, que eu vou sublinhar aqui, né, vou deixar em destaque. Nós achamos a queda de tensão sobre o resistor e a queda de tensão sobre o indutor. Beleza, pessoal? Muito bom. Agora nós vamos fazer o que? O gráfico trigonométrico. Aí, certo? Eu só vou separar aqui o que a gente tem aqui e vou fazer o desenho do gráfico trigonométrico de tensões e correntes. Tá certo? Então vamos lá, aqui eu vou desenhar o gráfico trigonométrico, né, de tensões e correntes. O gráfico polar, pessoal, desculpem. O gráfico polar de tensões e correntes, tá? Então esse aqui é o gráfico polar de tensões e correntes. Vamos lá então, né? Bem, a fonte é 125 volts, né? Faz 83 graus. Tudo bem? Então a fonte eu vou representar pela cor azul, ou melhor, roxo, né? A fonte eu vou representar pela cor roxo. Então é 125, 83, é quase 90, ó, bem aqui, né? Então aqui eu tenho a representação da tensão da fonte, está adiantada. Daqui é 0, aqui até o laranja é 90. Então aqui eu tenho representado esse cara aqui, ó, que é o VF, é igual 125 volts fase 83,06 graus. Tá bom? VR é 75 fase mais 30. O VR, né, é o 75 fase mais 30. O VR eu vou representar pela cor roxo. Tá bom? Então, olha lá. O VR é 75 mais 30. 30 mais ou menos aqui. 75. Beleza? Olha lá. Aqui é 30. Então esse cara aqui, né, que é o VR, é o 75 volts fase mais 30 graus. E nós temos também, né, a queda de tensão na impedância indutiva, que são 100 volts. Vou representar pela cor verde, né, fase 120 graus. Então aqui, né, geralmente, né, esse cara tá 90 graus com esse. Aqui, tá certo? E fecha o paralelogramo aqui, ó. A resultante é a tensão na fonte, né? Porque esse cara aqui, que é a queda de tensão da impedância indutiva, é 100 volts
fase 120 graus. Tudo bem? Então, ó, daqui até aqui nós temos 120. Lembrar que a tensão na impedância indutiva e a tensão no resistor, né, vão ter entre eles, né, um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, nós temos aqui 90 graus entre esses dois vetores. Então, se eu tenho 30 mais 90, né, se daqui até aqui é 90 mais 30, eu vou ter 120, né? Tudo bem? Então, e esse aqui é 83. Daqui até aqui nós temos 83 graus. Então, dessa maneira aí, pessoal, opa, só faltou a corrente, né? A corrente é 5 amperes fase 30 graus. Então, a corrente sempre vai estar em fase com o resistor. Então, a corrente eu vou representar aqui, né? Só para representar, não está maneira simétrica. Então, eu tenho aqui, ó, corrente é igual a 5 amperes fase 30 graus. Então a corrente sempre está em fase com a tensão no resistor. Olha lá. Então dessa maneira aí, né, pessoal, nós fizemos o que? Nós fizemos a representação do circuito no diagrama polar para tensões e correntes, conforme a gente pode ver aqui. Beleza? E agora? Agora nós vamos fazer a representação trigonométrica de tensões e correntes para esse circuito. Tá bom? Então vou usar a folha aqui, né? E fazer lá a representação trigonométrica. Eu posso usar uma régua se eu quiser também, né? Fica melhor. Uso a parte de baixo, né? A parte de trás da régua, para não manchar. A gente tem aqui, né? Beleza? O eixo X e todos os valores estão adiantados, né? Então posso trazer esse valor mais para cá. Não existe. Opa! Estão adiantados, né? De 120 graus. Tomara que dê, né? Aqui, vou até colocar aqui. Então eu vou ter 30, 60, 90, 120 graus. Tá bom? E para cá a mesma coisa. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 graus. Bem, nós temos aí 1, 2, 3, 4 valores, né? Então eu vou pôr valores aí com alturas diferentes para a gente ter uma noção, né? Então eu vou colocar valores com alturas diferentes, tá bom, pessoal? Para a gente ter uma visão melhor aí, né? Do que a gente vai estar estudando, tá bom? Então cada valor eu vou pôr diferença de 30 centímetros, 30 milímetros. 17, 18, 19, 20, 23 e 26. Então vou ter 4 alturas. Então vou ter 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então vou ter essas alturas aí, né? Venho pra cá. Mesma coisa, né? Tá bom? 1, 2,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá certo? Para cima a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.